Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Que a santa paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, mais uma vez eu venho aqui propagar o Santo Evangelho com aqueles que assim sentem prazer de buscar mais e mais o conhecimento, não que eu tenha tudo, ou que eu seja mais sábio do que alguém, mas o pouquinho que eu tenho aprendido, eu quero aqui compartilhar com a nossa irmandade, com todo o povo que queira, que tenha prazer de ouvir o assunto aqui abordado. Hoje eu quero compartilhar um assunto da Palavra de Deus, a qual todo mundo aprende do jeito que for ensinado. Todo mundo se enraiza naquilo que foi ensinado. Não que alguém tenha culpa de ter aprendido errado ou de não ter observado a palavra de Deus, às vezes por falta de interesse, não buscaram mais profundamente o entendimento de alguns assuntos na palavra de Deus. E a palavra de Deus é um livro sagrado, a Bíblia é um livro espiritual, é um livro que requer muita observação, muita comunhão, muita dedicação para se entender e busca também. E o Senhor Jesus, ele ensinou que se nós não buscar o conhecimento, se nós não examinar as Escrituras, nós pode errar. Ele disse: errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Outra hora ele incentivou: examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Hoje eu quero aqui que esse vídeo meu fique mais curto, nos pelo menos 30 ou 35 minutos, porque eu quero deixar bem esclarecido o assunto que venho aqui expressar. E tenham paciência, meus irmãos, tenham paciência. Se passar aí alguns minutos, de 30 minutos, ouça de 2 vezes, né? Mas observe, e se em alguma coisa eu tiver errado, alguém que ouvir aí, compartilha comigo, deixa uma mensagenzinha lá, porque eu sou um evangelista aprendiz. A gente está aprendendo dia após dias. Nunca somos plenos no conhecimento. Sempre temos carência de aprender, porque a gente não sabe tudo. Salvo erro, a Bíblia tem mais de 3 milhões de letras. Eu tinha memorizado, agora esqueci, mas mais ou menos 3 milhões 556 mil e 480 letras, mais ou menos assim. 3 milhões 500 e poucos mil e 480 letras. Esqueci detalhadamente. É desse jeito, às vezes a gente esquece. Então é difícil da gente aprender tudo, memorizar tudo. Alguns assuntos mais abordados, quando a gente vai para uma pesquisa, para um exame aprofundado, a gente aprende mais, memoriza mais. Então hoje eu quero aqui compartilhar com os irmãos por uma necessidade. É que a gente vê muitas vezes um falando de um jeito, outro falando de outro. E aí, às vezes a gente vê os irmãos ou alguém errando naquele texto bíblico ou naquela fala, por falta de ter observado mais direito. Não que o servo de Deus tem culpa, que todos que estão servindo a Deus têm um prazer de servir a Deus, e ninguém
erra propositalmente, a não ser aqueles que não temem a palavra de Deus. Porque quando a pessoa não teme a palavra de Deus, eles estão fazendo errado e sabe que está errado e não corrige, não se corrige. Mas os homens de Deus, as mulheres de Deus, que têm o temor de Deus, se eles perceberem que está errado, todos nós precisamos corrigir o nosso erro. Então, o assunto que venho abordar aqui é sobre o salário pastoral na Bíblia, porque uns aprendem que pastor não deve ganhar salário, outros aprendem que deve ganhar salário. E vamos ver hoje o que a Bíblia fala sobre esse respeito. Muitas vezes a gente vê alguém, algum servo de Deus, até criticar quem ganha, né? O que a Bíblia fala? A Bíblia defende alguém sobreviver à custa do Evangelho? Sim, a Bíblia defende. A Bíblia reprova aqueles que são aproveitadores em cima do Evangelho. Sim, a Bíblia repreende também. A Bíblia fala, chama até de mercenários. Mercenários são aqueles que pregam por dinheiro e não pregam por amor, né? Por amor. Aqueles que muitas vezes, para eles ir pregar, eles só vão se tiver um cachê, se tiver um pagamento, né? Então, mas existe gente com boa intenção que ganha um salário que não é salário exorbitante, salário só para sobrevivência, só para manter a sua família, não é para enricar, não é para comprar fazenda, carro luxuoso, mas com contentamento. Então, o que a Bíblia diz? A Bíblia dá direito ou não dá direito? Vamos ver hoje no texto bíblico, porque o Senhor Jesus, ele também, ao começar o seu ministério com quase 30 anos, o Senhor Jesus, ele passou 3 anos e meio, mais ou menos, nesta missão de pregar o Evangelho. Antes ele trabalhava com José na carpintaria, né? Porque a Bíblia fala, homem experimentado no trabalho, homem de dor, né? Lá no profeta Isaías fala. Mas depois que ele começou essa missão evangelística, como foi que ele sobreviveu? Ele tinha um trabalho secular ou ele não tinha um trabalho secular? A Bíblia mostra que não tinha, que ele se aplicou o seu tempo só na pregação do Evangelho. Escolheu seus discípulos, uns eram pescadores, outros cobradores de imposto, né, outros afazeres, e seguiram o mestre e viveram por conta das ofertas, das contribuições que alguém doava. Judas era um tesoureiro, que até a Bíblia mostra que ele até às vezes tirava da bolsa, roubava. Judas, mas ele era o tesoureiro, ele carregava a bolsa, e então o Senhor Jesus, ele vivia por conta das contribuições, das doações, no tempo que ele viveu aqui na terra com os seus discípulos, pregando o Evangelho. A Bíblia até mostra em 8 de Lucas, quero aqui ler rapidinho, Lucas capítulo 8, aqui fala que no verso 2 diz assim, no verso 1, 8 de Lucas, e aconteceu depois disto que andando de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras mulheres que serviam
com suas fazendas. Então serviam ao Senhor com suas fazendas. Então eu estou aqui com a Bíblia Sagrada, estou aqui lendo ela, né? Então 8 de Lucas fala que essas mulheres, Joana, Maria Madalena e Susana, elas financiavam o ministério de Jesus com seus bens, né? E outras mais que não consta o nome. Agora vamos ver o direito que o Senhor deu, porque às vezes alguns servos de Deus olha alguma passagem bíblica onde foi mencionada várias vezes no ensino para eles, mas as que não foram mencionadas, às vezes o servo de Deus não aprende, porque às vezes, se nós não observar, nós olha só um lado da coisa e não vê o outro lado. Por isso nós temos que fazer exame das Escrituras nos determinado assunto, porque senão nós erra. Se alguém frisar um versículo só, 2 versículos de uma leitura, de um capítulo, e quisesse estabelecer a sua defesa só em cima daquele versículo, irmão, às vezes nós temos que ver o contexto para nós entender o texto, porque toda a carta foi escrita com um propósito. Agora, aqui em 10 de Mateus capítulo 10, onde fala da missão dos 12, né? Eu não vou ler muitos versículos por causa do horário, mas 10 de Mateus, leia aí, eu vou ler uns versículos específicos, né? Para mostrar onde mais que às vezes alguns se baseiam. Vai falando da missão dos 12, fala o nome dos discípulos, né? Mas no verso 6 começa. No verso 6 diz assim, a partir do verso 5, Jesus enviou estes 12 e lhes, no capítulo 10, a partir do verso 5 que eu estou lendo, Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelos caminhos da gente, nem entrareis em cidade de samaritano, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebeste. Expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Então alguém como eu também, para nesse versículo, de graça recebeste, de graça dai, e não continua a leitura. Por isso a pessoa quer defender uma tese baseada em 2 versículos. Então, se nós não prestar atenção no texto completo, onde está falando aquele assunto, ou se alguém mandar uma carta para a gente e a gente lê só até no meio da carta, não fica completo. Então, alguém diz, não, está vendo aí, de graça recebeste, de graça dai, então não pode ganhar, não pode receber salário. Mas continuando a leitura, também eu não estou aqui defendendo salário exorbitante, salários que a Bíblia reprova, é ganância, é salário exorbitante, desigualdade, um ganha um salarão de 30, 40 mil real, 20 mil real, e um outro lá, simplesinho, ganha um salário, 2 salários, e assim por diante. A Bíblia reprova a ganância, a desigualdade, a esperteza, a desonestidade dentro da verdade. Aí, continuando aqui no verso 9, diz assim, não possuas ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem alpaca, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Digno o operário do seu alimento. Se eu ler, eu tenho aqui também a Bíblia, Nova Almeida atualizada. Se eu ler nessa versão, diz, digno obreiro do seu salário. Digno obreiro do seu salário.
Então, o Senhor deu direito de alimento, de comer, vestir e viver isso para quem se aplica integralmente no trabalho do Evangelho. Não vai dar para explicar muito, porque senão o vídeo fica muito comprido, mas leia aí. Então a gente vê, né, que ele está dizendo aqui: e em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos retireis. Então ele diz, comei de tudo que vos puserem. Aqui em Lucas capítulo 10 também, onde fala da missão dos 12, dos apóstolos, né? A partir do verso, eu vou ler a partir do verso 3. Ele diz: ide, e eis que vos mando como cordeiro ao meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alpaca, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, por digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade, então não andeis de casa em casa. Encerrando essa leitura por aqui, então ele diz: ficai na mesma casa, comendo e bebendo. Ou seja, não era para eles ficar mudando de casa. Chegou numa cidade, hospedasse numa casa que era recebido, poderia ficar ali naquela casa, comendo e bebendo do que eles oferecessem, porque digno é o obreiro do seu salário. Fala de recompensa. É a recompensa, porque dos servos de Deus, porque às vezes o homem sai para pregar o evangelho sem condições. Deus envia, como ele enviou os discípulos, sem condições, e a pessoa não tem trabalho secular, porque senão não tem como ele sair de mundo afora pregando a palavra de Deus. E aqueles também que integralmente ficam no trabalho da obra de Deus, como no Antigo Testamento, o sacerdote vivia diariamente no templo, né? Hoje, às vezes, tem alguns lugares que ficam diariamente no templo, mas o que Deus reprova é o salário exorbitante. Mas eu venho aqui compartilhar porque vi alguns irmãos que às vezes ignoraram. Não, mas pode alguém ganhar? Não está errado? Está errado. Não, irmão, as escrituras, ela faz umas defesas para um ganho com contentamento, um ganho moderado, para aqueles que se aplicam integralmente no trabalho da palavra. Agora vamos ver o que Paulo fala em 1 aos Coríntios, capítulo 9. 1 aos Coríntios, capítulo 9, Paulo está ensinando aqui também a defesa de Paulo. Bora ver o que diz. 1 aos Coríntios, capítulo 9. Paulo diz: a liberdade e os direitos dos apóstolos. Aí eu vou fazer a leitura meio rápida. Não sou eu apóstolo, não sou livre, não via eu a Jesus Cristo, Senhor nosso. Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para vós outro, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós,
direito de comer e de beber. Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita sua própria custa? Quem planta vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com a esperança, e o que debulha deve debulhar com a esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos a carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não? Mas justamente nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E o que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então aqui não vai dar tempo de eu explicar tudo certinho. Mas alguém chega neste versículo 14 e diz: está vendo, irmão? Assim ordenou o Senhor os que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas eles entendem assim: quem prega o amor, viva o amor. Quem prega a paz, viva a paz. Quem prega a união, viva a união. Só que não é disso que aqui está dizendo. Porque no verso 15 nós já vai ver o que o apóstolo diz. Porque aqui ele está fazendo uma defesa de um direito apostólico. No verso 6 ele diz: só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar, como faz os demais apóstolos e Cefas e os irmãos do Senhor, né? Então, aqui é uma defesa que o apóstolo está fazendo a respeito de viver por conta da obra, que aqui os outros apóstolos viviam por conta da obra. Agora, e o verso 15? O verso 15 diz, o verso 14 eu vou repetir: assim ordenou também o Senhor que anuncia o Evangelho, que vivo do Evangelho. Verso 15: mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se façam comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã estas minhas glórias. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, por me é imposta essa obrigação. Então, continua lendo. Então o apóstolo aqui está dizendo, no verso 15, que mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo. Mas os demais apóstolos viviam por conta da obra. Eles comiam, eles bebiam, né? Eles eram supridos as suas necessidades, né? Agora, vamos ver outra passagem das Escrituras, onde o apóstolo, segundo os Coríntios, capítulo 11, segundo os Coríntios, capítulo 11, segundo aos Coríntios, capítulo 11, fala, a partir do verso 5, diz assim: porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não sou, contudo, na ciência. Mas já em tudo nós temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo?
para que vós fosseis exaltado, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus, outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco, e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. Então ele está dizendo aqui que em outras igrejas ele despojou. Despojou quer dizer tirou. Outras igrejas tirei dela salário para vos servir. Então ele está dizendo aqui nesse texto, a palavra despojar significa tirar, né? Então, depois examina direito esse texto para que possa entender e aprender, né? Corretamente, para a gente não generalizar as coisas, né? Aqui na Bíblia, eu tenho uma Bíblia aqui também, que ela é a Nova Almeida atualizada, está aqui. O mesmo versículo que ele diz, outra igreja aqui na corrigida, despojei eu, aqui fala, tirei, verso 8, 11 de 2 Coríntios, no verso 8, tirei de outras igrejas, recebendo salário, para poder servir a vocês, e estando entre vocês, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram a minha necessidade, e em tudo me guardarei e me guardarei de ser pesado a vocês, pela vontade de Cristo, que está em mim. Garanto que esta glória não me será tirada nas regiões da Acaia. Então aqui ele está mostrando e dizendo, garanto que lá na região da Acaia, esse direito não vai me ser tirado. Lá eu vou ser suprido naquela região, né? Viver por conta da obra. É certo que Paulo também fazia tenda, ele em alguns lugares que ele permanecia às vezes mais tempo, ele trabalhou também fazendo tenda, mas nem sempre, outros momentos ele viveu por conta da obra. Agora vamos, mas é um viver com contentamento, não é para enricar, não é para ganhar salário exorbitante. O que Deus reprova é o salário exorbitante, é aqueles que pregam por dinheiro, né? Porque em João capítulo 10, é onde o Senhor fala, no evangelho escrito por João, ele fala que o mercenário, tem um versículo lá, ele diz, o mercenário é o que não é pastor de quem não são as ovelhas. Na hora que vinha um lobo, o mercenário foge, porque ele é mercenário. Mercenário significa quem trabalha por dinheiro, ganancioso, né? O homem que prega o evangelho com essa ganância é reprovado pela palavra de Deus. Agora, com contentamento, com moderação, vamos dar uma olhada em outro texto aqui, em 1 Timóteo capítulo 5, no verso 17. Diz assim, os presbíteros que governam bem, seja estimado por digno de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceite acusações contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunha. Aos que pecarem, repreende-o na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Então, aqui está dizendo
né? Que digna o obreiro do seu salário. Não atarás a boca do boi que trilha o grão. Quer dizer isso? O que é isso aqui? Porque na lei de Moisés está escrito: o boi ia fazer o seu trabalho, ia arar a terra. Na lei está dizendo que não era para tapar a boca do boi, para pôr nenhum impedimento na boca dele. Era para deixar a boca dele livre, para que ele pudesse alimentar, para que ele pudesse beber, comer. É isso que a palavra de Deus diz. Um exemplo para os boi. Se Deus cuida até de boi, Deus não cuida também dos seus servos, que servem a Ele com amor e com dedicação, e não tem um trabalho secundário, ele trabalha, ele vive com a vida aplicada em prol do Evangelho. Então, aqui também no capítulo 6 de Timóteo, já passou de 31 minutos, eu tenho que resumir, porque o meu propósito era 30 minutos. Mas vamos falar mais um pouquinho aqui no capítulo 6 de 1 Timóteo, a partir do verso 3, fazer essa leitura aqui rapidinho. Diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas, de palavras das quais nascem invejas, porfia, blasfêmias ruins, suspeitas, contenda de homens corruptos de entendimento e privado da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas a piedade é ganho, mas é grande ganho a piedade, com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contente. Mas os que querem ser ricos caem em tentações e em laços, e em muitas concupiscências loucas, nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Então, aqui está dizendo que alguns pensam nesse texto que a piedade seja causa de ganho. Só que ele diz, mas é grande ganho com contentamento. Se nós tivermos com que comer e vestir, é para estarmos com isso contentes. Mas que quer ser rico, cai. Quer dizer, o homem muitas vezes prega esse evangelho querendo ser rico, querendo angariar muitos bens, se valer do evangelho para ganhar dinheiro, para ficar rico, comprar fazenda. Isso sim é reprovado na presença de Deus. Mas o ganho com contentamento daquele homem sincero, que ele não prega por dinheiro, ele prega por amor. Se tirarem dele também o salário, ele também prega. Mas então, a palavra de Deus, ela reprova a ganância a pregar o evangelho, porque Paulo disse que é um impedimento, porque muitas pessoas veem esse procedimento, eles não querem ir para a igreja para enriquecer os homens, porque muitos vê, tem homem aí que ganha 30 mil, 20 mil e assim por diante, e tem outro simplesinho que ganha um salário mínimo. E há uma diferença e uma exceção neste meio. E a ganância impera neste meio. Então, mas se nós pegar tudo e generalizar e dizer que não pode, o que não pode é a ganância, é o salário exorbitante. É claro que tem uma instituição que prega por amor,
prega sem remuneração, é muito melhor, é muito mais louvável. Porém, em alguns pontos, pode ser que deixe a desejar, porque o servo de Deus não pode se aplicar tanto no trabalho, né, espiritual, só tem que ser nas horas de folga. Mas quando houve necessidade, ou quando tem alguma necessidade de alguns irmãos se aplicar mais, ele precisa ter uma ajuda, porque às vezes o servo de Deus não tem condições de se aplicar o tempo todo, que às vezes não é aposentado, sem uma ajuda. Então, vendo esses textos, a Bíblia defende sim o salário moderado daqueles que se aplicam na palavra. Agora, o que a Bíblia reprova, para resumir, 35 minutos já passou, o profeta Isaías pregou no capítulo 56 de Isaías, ele já profetizou que essa profecia serviu para a época, para o presente e para o futuro, para quem se enquadrar neste mesmo segmento. Capítulo 6 de Isaías, 56 de Isaías, no verso 9 em diante, diz assim: assim diz o Senhor Deus, que ajunta os dispersos de Israel, ainda juntarei outro aos que já se lhe juntaram, vós todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Os seus atalaias são cegos, nada sabe, todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam tosquenejar. E estes cães são gulosos, nunca se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, para a sua ganância, por sua parte. Vinde, dizem eles, trarei vinho e nos encharcaremos de bebida forte, e o dia da manhã será como este, e ainda maior e mais formoso. Tem alguns que não bebem bebida forte, mas quem se enquadrar nesta profecia é para ele. É claro que não pode ser generalizado, porque se for generalizado, né, dizer que não pode, então não fica correto. O profeta Ezequiel também pregou, lá em 34 de Ezequiel, está dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores infiéis de Israel. Profetiza e diz aos pastores: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, e não apacentarão os pastores e as ovelhas, comeis a gordura e vos vestis da lã, degola o cevado e não apacenta as ovelhas, fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor e ficaram para pasto de todas as feras dos campos. Porquanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que viste que as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto para todas as feras do campo, por falta de pastor, e o meu pastor não apacenta minhas ovelhas, por se apacentam a si mesmo. Aí tem um versículo que diz: eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei, tomarei as minhas ovelhas, livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam mais de pasto. Mas quando diz lá em um versículo que as minhas ovelhas estão servindo de rapina, ou seja, rapina significa, vê no dicionário, significa roubo. As minhas ovelhas estão sendo extorquidas, roubadas. Mas eu não posso generalizar essa profecia, ela não fica, é para todos. Não, é para os gananciosos, é para os aproveitadores, mas quem vive de acordo à santa palavra, o certo é, a palavra defende um salário moderado, mas o melhor é pregar de graça. O melhor é pregar por amor, porque lá em 5
da carta de Pedro, da primeira carta de Pedro, capítulo 5, Pedro até diz, apacentai o rebanho de Cristo, Pedro diz lá, aos presbíteros que estão entre vós, ademoestro eu, que sou presbítero com ele, testemunha das aflições de Cristo e da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Cristo voluntariamente. Voluntariamente é uma coisa de livre, espontânea vontade. Agora, a ajuda vem conforme a necessidade. Eu tenho que encerrar, porque se eu for esclarecer aqui, era só 30 minutos o propósito, já está com 40. Mas é isso aí, eu venho aqui esclarecer para aquele servo de Deus que ainda precisa crescer um pouco mais nesse conhecimento. Aqui tem que ser com amor o esclarecimento, tem que ser com piedade. Ninguém está errando porque quer, é porque às vezes não observou, ou tem uma necessidade de um estudo bíblico, de um exame das escrituras mais aprofundado sobre alguns assuntos. Às vezes vê um lado da coisa e não vê o outro lado. Eu estou aqui para compartilhar com amor. Deus ama nós, Deus quer que nós cresça. Não é para condenar ninguém, não é para diminuir ninguém, porque nós não somos nada. Nós somos todos carentes, todos aprendiz. E a Bíblia diz, aquele que tem de muito, não tem de mais, porque tem com quem repartir. Quem tem um pouquinho a mais de conhecimento também. E aquele que tem de pouco, não tem de menos, porque tem com quem reparta com ele. Então, no sentido espiritual, no sentido de conhecimento bíblico, né, quem tem mais um pouquinho, reparta com quem não tem. Mas quem não tem também, seja humilde para aceitar o evangelho, para meditar, porque a gente vê que tem gente que acha ruim quando alguém quer dar um esclarecimento, às vezes ele já se sente, esse irmão quer ser melhor, parece que ele quer ser melhor, que ele quer ter mais conhecimento do que os outros, e às vezes aquele irmão está com um imenso prazer de poder compartilhar, de poder ver a igreja unânime na fé. Unânime quer dizer unido, num mesmo segmento, numa mesma doutrina. Não é um puxando para cá, outro puxando para lá, um reino dividido, dividido até no entendimento, dividido até no conhecimento. Um entende de um jeito, outro entende de outro. As escrituras não foi feito para isso, para ser discutida, mas sim para ser obedecida, examinada, para nós crescer no conhecimento, para nós crescer na graça, para nós crescer no amor, para nós crescer na paz. E aquele que aprende mais, que busca mais, que examina mais, que ele não venha ser soberbo, que ele não venha querer ser o tal, que ele não venha querer ser melhor não, porque a obediência é muito melhor do que muito ou carradas de entendimento. Tem outros irmãos aí que não conhecem tanto, que não conhece tanto as escrituras, mas eles são simples, são obedientes, são firmes naquilo que aprendeu. Porém, tem essa deficiência, que se aprender errado também, mesmo que seja obediente em várias outras partes, mas vai estar errando naquela parte. E o erro faz com que nós seja criticado como um povo que não conhece Bíblia, como um povo que é cristão e não tem intimidade com as Escrituras. E Deus não quer que nós passe por isso. Deus quer que nós tenha conhecimento. Disse Paulo, eu vou passando do horário porque a inspiração vai vindo. Maneje bem a palavra da verdade, para que não possa se envergonhar de nada, para que possa também tapar a boca dos contradizentes, daqueles que contradizem o evangelho, daquele que contradiz a santa palavra. Então, meus queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, Jesus ama nós, Jesus tem um
plano de salvação. E Ele quer que nós seja semeador, propagador do Santo Evangelho, mas da palavra genuína, não do achismo, porque achismo faz com que alguém aprenda outro achismo. Aleluia, glória ao nome santo do Senhor. Se nós pregar sem conhecimento, aquele que aprende sem um conhecimento também. Aquilo que nós passar. É como a gente vê alguém falar. O reflexo do discípulo é reflexo do seu líder. Se o líder não examina, se o líder não ensina, como a Bíblia manda ensinar em 12 aos Romanos, 12 de 1 Coríntios, fala do ministério de ensino. Temos que ensinar. Quer ver? Leia as Escrituras em 12 aos Romanos. Lá tem uma parte que fala para se dedicar no ensino. Leia as Escrituras lá em 1 Coríntios, capítulo 12 também. Já passou 15 minutos, mas eu vou esticar mais um pouquinho, só para o esclarecimento. Capítulo 12 de 1 Coríntios, a partir do verso 28, Deus diz assim, está escrito assim, que Paulo escreveu: e pôs Deus em primeiro lugar profeta, em segundo lugar mestre, não, em primeiro lugar apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro lugar mestre. Tem versão da Bíblia que fala doutor. E depois vai falando, operadores de milagre. Mas vamos ver o mestre, o doutor. Para que serve? Para ensinar as Escrituras. É mestre no conhecimento. É aquele que buscou mais conhecimento, mais ciência da palavra. Ciência significa conhecimento. Lá em Romanos capítulo 12, fala aqueles que ensina, se dedique ao ensino. Então a Bíblia é para ser ensinada. Aqueles que estão na frente do povo é para ensinar para o povo, para que o povo não fique leigo. Ah, mas tem uns que diz, cada um tem sua Bíblia em casa, cada um que leia. Se fosse assim, não precisava dos mestres, não precisava dos líderes. Deus já põe o líder, é para ajudar o rebanho, é para ajudar no conhecimento, na instrução. Agora, se o próprio líder não tem instrução, como que esse povo vai ser conduzido na verdade? A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas, como eu já disse, a obediência, ela está acima. Mas anda junto. Crescei na graça e no conhecimento, está junto. Para encerrar, alguém fez uma pergunta para uma pessoa e disse: qual é mais importante? É ler a Bíblia ou é orar? Orar ou ler a Bíblia? E a pessoa respondeu. Uma outra, também te faço uma pergunta. Para um passarinho, qual é a asa mais importante? A asa da direita ou a asa da esquerda? A pessoa disse, as duas. E ele disse também, então ler a Bíblia e orar andam junto. Porque não adianta orar muito, até que adianta. Orar muito é bom, mas se não tiver conhecimento, vai errar. Então é bom oração, jejum, vigilância e conhecimento, estão juntos, porque como que nós vamos ensinar? Nós precisamos ensinar, nós precisamos instruir pessoas. E como que nós vamos instruir pessoas se nós não temos conhecimento? Deus te ama, você é a cópia de Deus, Deus quer te levar para o céu. E também, como eu falei aqui, esses que andam fazendo errado, ganhando salário exorbitante, tirando aproveito, nós temos que ter piedade deles também. Deus ama a alma deles, aqueles que se arrepender, aqueles que ainda dá tempo de consertar, vamos nos consertar nos nossos erros.
porque aquele que continua cometendo erro, sabendo que está errado, aí fica difícil. Vou encerrando por aqui. O meu propósito não era ficar tão comprido, mas eu estico muito para o melhor conhecimento. Mas Deus não quer que nós seja culpado, que a obra dele seja taxada por falta do nosso conhecimento. Eu digo assim, alguém fica expressando um texto bíblico, alguma coisa sem conhecimento, a outra pessoa lá de outra denominação diz, mas esses crentes aí não conhecem nem Bíblia. Esses crentes não examinam a Bíblia. Então, muitas vezes, o caminho de Deus, né? Deus tem vários, não estou falando o caminho de Deus, a própria instituição religiosa, não. O caminho de Deus é o Evangelho. O caminho de Deus é Cristo. Muitas vezes é taxado por falta do nosso conhecimento. Então vamos buscar, queridos, vamos buscar conhecimento, vamos crescer na graça e no conhecimento. Vou ficando por aqui, mas com amor é que eu compartilho isso aqui. Multiplicai essa ideia. Deixa seu like aí no vídeo. Eu não estou atrás de like, eu não estou atrás de ganhar dinheiro, não. Eu estou atrás de compartilhar, de amar o meu próximo como a mim mesmo e de repartir aquilo que eu aprendi para que alguém não venha diminuir os erros. Erro doutrinário, erro bíblico, ou alguém até discute defendendo uma tese errada sem ter conhecimento. Glória a Deus, aleluia. Eu vou encerrar com uma pequena oração Fico por aqui. Senhor Deus bendito e santo, no nome do Senhor Jesus, teu santo Filho, eu te agradeço por este vídeo, que de novo não consegui atingir ele com 30 minutos. Mas dá paciência para o teu povo, Senhor. Dá paciência para aqueles que querem aprender a verdade, que eles podem ouvir outras ideias, outras pessoas e meditar nas Escrituras. Abençoa o teu povo, abençoa toda a humanidade na face da terra e que nós possamos vir pregar um evangelho temperado com amor, temperado com a paz, temperado com a piedade, Senhor, que nós tenha piedade do nosso próximo, daqueles que não conhecem tanto como alguns que já buscaram mais o conhecimento. Enfim, somos todos iguais, somos todos irmãos. Temos que ajudar uns aos outros. Aquele que tem, que parta com quem não tem. Aleluia, bendito o teu nome. Abençoa todo o teu povo em toda a face da terra. Aqueles que querem te servir de um puro e sincero coração. Aqueles que aprenderam errado, mas não foi culpa deles. Eles têm boa intenção. Mas que nós sejamos observadores e que nós não se estribe no nosso próprio conhecimento, a ponto de não querermos dar ouvido ao Santo Evangelho ou a um outro conhecimento que alguém quer nos dar. Porque alguém é muito, Senhor, às vezes, alguém usa de uma braveza, de uma arrogância, e quando alguém vem falar alguma coisa, às vezes ele não quer nem ouvir, nem observar. E por causa disso falta a educação espiritual, né? Nós temos que ouvir tudo e reter o que é bom. Mas enfim, abençoa todos nós, perdoando as nossas falhas, nossos erros, e que nós queira cada dia mais procurar te servir melhor e ajudar aqueles que aceitam. Que haja paz na nossa vida. Tudo te pedimos no nome do Senhor Jesus, te agradecemos. O teu Filho bendito para sempre. Amém. E que a santa paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus e o amor do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Amém, amém, amém.
Multiplica essa ideia. Compartilhe esse vídeo. Mande ele para frente, para o seu amigo, para o seu irmão, para alguém, para que mais pessoa possa aprender junto com nós. O Senhor Deus em Cristo seja louvado. Amém.